Bom dia a todos, meu nome é João Batista e esse é um curso de introdução ao OVIRT. A Tecnoapp é uma empresa de consultoria de informática, está situada em Porto Alegre e entre os serviços que ela presta tem alguns equipamentos de faro que nós chamamos de Gatebox. Também tem VPN, administração de redes, administração de servidores, soluções VoIP e soluções de Team Client com LTSP. Hoje nós vamos falar um pouco de virtualização e virtualização com o OVIRT. Meu nome é João Batista Correia, trabalho com Linux desde o ano de 2001. Tem algumas certificações, a LPI 1, a LPI 2 e a antiga certificação conectiva. O que é o OVIRT? Hoje no mercado existem vários sistemas de virtualização, vários gerenciadores de virtualização no mercado. Nós temos o VMware, nós temos o Hyper-V da Microsoft, nós temos a Citrix com o Xen, ou Zen, e também temos a Red Hat com o Hev. O OVIRT ele está fundamentalmente ligado à Red Hat e o Hev. Por quê? Porque o Hev da Red Hat é baseado no OVIRT. O OVIRT ele é um orquestrador de VMs, ele não é um hypervisor. A gente tem uma diferença entre hypervisors e orquestradores de máquinas virtuais. O que o OVIRT utiliza na virtualização é o KVM. Então nós temos hosts que vão fazer efetivamente essa virtualização, que utilizam KVM. Nós temos o OVIRT que vai gerenciar esses hosts junto com o gerenciamento de storage e gerenciamento de rede. Ele é feito para data center, ele é feito ou para empresas que têm ou que têm a necessidade de ter, né, muitos servidores virtualizados. E quando tu começa a lidar a ter no teu dia a dia muita virtualização, é muito mais fácil de tu te perder, e aí aquele benefício que tu terias da virtualização, que é o gerenciamento centralizado, enfim, outras situações, tu acaba perdendo e acaba ficando com a tua TI bagunçada. O OVIRT ele vem para, de alguma maneira, padronizar isso, orquestrar diferentes situações dentro da tua rede, dentro das tuas necessidades de virtualização. A gente tem aqui um exemplo de um modelo básico. Vamos dizer assim, é como se tu estivesse com o zoom bem afastado, né? Tu está olhando o OVIRT de longe. Como é que ele funciona de longe, olhando de longe? Ele, como eu te disse, é o orquestrador, tá? Então tu tem os nós, né, que vão estar na tua rede, que são aqueles servidores nós hosts, que são os servidores físicos que efetivamente vão estar processando as máquinas virtuais. Eles vão estar processando as máquinas virtuais. Tu vai ter na tua rede também um storage. Esse storage inicialmente, para facilitar a compreensão, ele está afastado, então é um equipamento storage externo dos hosts, é um outro equipamento que serve para isso. E tu vai ter um quarto equipamento na tua rede, que seria o OVIRT Manager, que é o gerenciador OVIRT, tá? Em cada host tu tem um plugin, vamos chamar de plugin, mas pode ser um serviço chamado VDSM. Então, esse host, além dele rodar o KVM, e a partir do KVM tu vai ter a máquina efetivamente virtualizada, tu tem o VDSM, que é o client OVIRT. Ele que o OVIRT vai monitorar para, a partir dele, verificar o status da máquina, ou fazer ações, ou executar ações no host, né? Esse OVIRT Manager, ele é um programa todo em Java. Ele roda em cima de Java, tá? Essa é uma situação ideal para compreensão.
porque em cima disso a gente pode ter várias modificações. Por exemplo, o storage não precisa ser necessariamente um dispositivo separado na tua rede. O storage ele pode estar dentro de um dos hosts. Isso é possível. Tu também, o Ovirt Manager não precisa ser um equipamento afastado ou um equipamento próprio na tua rede. Esse Ovirt Manager ele pode estar interno ou funcionar interno em um dos hosts. Isso é bem possível de se fazer, e talvez seja mais adequado a se fazer, porque tu pode colocar ou implementar o HA, né, que enfim, tu pode implementar o HA dentro do teu Ovirt Manager. Assim, se der algum problema, imagina se der um problema, por exemplo, nessa tua máquina que hoje tu tem com o Ovirt Manager, tu perde o gerenciamento, vai ter que levantar outra máquina. Isso não vai impactar diretamente na produção das tuas máquinas virtuais, tá? Mas igual vai te trazer algum tipo de transtorno. E com o Ovirt Manager dentro dos hosts, tu pode implementar o HA e assim tu vai reduzir bastante algum problema que tu tem. Então agora a gente vai dar um zoom e a gente vai ver mais de perto o funcionamento ou os módulos que compõem o Ovirt. Aqui está aí. Essa imagem foi tirada da página da Red Hat. Uma questão interessante que a gente tem por utilizar por a Red Hat, vamos dizer assim, tá por trás desse do Ovirt. O Ovirt ele é open source, tá? Ele tem um projeto na internet. Em seguida eu vou mostrar a página do projeto. Atualmente ele está na versão 3.5. Ele é open source, 3.5.1. Ele é open source. Mas a Red Hat pega esse open source e ela faz a distribuição Red Hat Enterprise Virtualization, né, que é o HEV, e nele ela coloca o Ovirt lá dentro. Claro que um Ovirt um pouco mais maduro, né, e tem toda a questão do suporte técnico. E com isso, o que a gente ganha? A gente ganha toda a documentação que a Red Hat distribui, ou que deixa disponível no site dela. Então, se tu entrar no site da Red Hat, tu vai ter todo o acesso à documentação do Ovirt lá dentro, passo a passo de configuração, tipos de instalação, enfim, bastante coisa lá dentro. E esse é um exemplo. Eu tirei essa imagem do site da Red Hat, dentro do site da documentação, que eu também vou mostrar para vocês a documentação do Ovirt. Então, antes de entrar no detalhe dessa imagem, eu queria deixar uma coisa clara. O Ovirt ele pode ser usado para pequenas empresas? Pode, não tem nenhum problema. Mas ele foi feito pensando em empresas que precisam de virtualização e muita virtualização, quase que utilizando vários data centers, vários storages. Ele pressupõe isso, ele quase que foi feito pensando nisso. Eu tenho para mim que o Ovirt talvez seja um passo antes de tu passar para uma ferramenta muito mais avançada de nuvem, como por exemplo o OpenStack. O OpenStack é uma ferramenta muito mais avançada e complexa de nuvem, altamente distribuída. E o Ovirt ele também é distribuído, e vamos dizer que ele é um passo antes de tu adotar, por exemplo, um OpenStack. Ok? Como eu tinha dito, o núcleo do Ovirt, o cérebro, a inteligência do Ovirt, é o Ovirt Manager, e ele é todo em Java. O que a gente tem, né? A gente tem os componentes que a gente tem do Ovirt ali. O Ovirt ele permite a autenticação via Active Directory, LDAP externo, né? Então o gerenciamento dele se dá através geralmente de uma interface web. Então, falando no Ovirt Manager, imaginando que o Ovirt Manager está instalado em uma máquina específica para isso. Atualmente, esse Ovirt Manager ele não pode ser instalado no Red Hat 7 ou no CentOS 7. Ele tem que estar instalado no 6.5. Tá? O Ovirt Manager tem que estar instalado sobre o 6.5. O Ovirt Manager ele tem um banco de dados em PostgreSQL. Esse banco de dados pode estar no mesmo local físico, na mesma máquina, vamos dizer assim, esse banco de dados pode estar na mesma máquina que o Ovirt Manager. Então tu pode ter uma máquina, seja ela virtual ou não, que vai ter o banco de dados, vai ter o núcleo Ovirt Manager em Java lá dentro,
E também o que a gente chama a portal web, né, de administração pode estar também nessa mesma máquina. Ou não. Ou tu pode ter cada componente interno do Avirt separado, do Avirt Manager separado em diferentes máquinas. Isso te dá uma escalabilidade muito grande. Tu pode ter muito, tu pode demandar de muito recurso e dividir isso na tua rede, nas máquinas da tua rede. De maneira simples, a gente faz essa instalação toda do Avirt Manager tudo numa máquina só. Tá? Então tu vai ter o banco de dados numa máquina, vai ter o núcleo Java na máquina e tu também vai ter o web browser, o portal de administração da web, que ali tu faz todo o gerenciamento do Avirt por ele. Tá? Ele também permite o uso de APIs, ou seja, tu pode ter um terceiro programa desenvolvido por ti ou desenvolvido por alguém que vai fazer esse acesso e poder gerenciar o Avirt Manager e, consequentemente, gerenciar máquinas virtuais, gerenciar, enfim, tudo que está embaixo do Avirt Manager, storage, né? Pode ter toda essa estrutura. Em resumo, é mais ou menos assim o Avirt Manager. Externo ao Avirt Manager, ali bem à direita na imagem, a gente tem o Storage Domain, que é o que? São os storages que tu vai ter na tua rede ou externos à tua rede. Tem a possibilidade, por exemplo, de criar de criar um storage externo ou, por exemplo, acessar um storage do OpenStack. Né? Hoje ele tem essa capacidade de integração com o OpenStack. Então eu posso ter uma máquina virtual lá no OpenStack e puxar ela, importar ela para dentro do meu Avirt. Isso é possível, criar um template de uma máquina OpenStack, está lá no OpenStack para dentro do meu Avirt. Eu faço essa conversão via storage externo, ou eu também posso ter, eu tenho meu storage eSCSI, NFS na minha rede normal. Mais embaixo ali nós temos ali os dois quadrinhos que são os que iniciam com o VDSM e o libvirt. Ali efetivamente são os nodes, né? São os hosts. O que é isso? Ali é o que? É uma máquina física com um sistema operacional. Pode ser, por exemplo, CentOS 7, Fedora 20, Fedora 21, CentOS 6.5 ou Red Hat Enterprise. Né? Tu pode ter sistemas operacionais ali como Node. Pode ter Debian, pode ter outros. Eu acredito que possa ter outros sim. Só que como o Avirt ele é muito casado com a Red Hat, ele trabalha melhor, né? Ele trabalha com menos gambiarra, vamos dizer assim, mais ao natural, com produtos derivados do Red Hat. Aí a gente tem, como eu tinha dito, o Fedora, o CentOS e, claro, o próprio Red Hat. Então, para a implantação dessa solução, pelo que eu estudei, eu aconselho que sejam utilizados produtos derivados do Red Hat. Né? Se tu quer algo open source, não quer pagar nada, tu pode utilizar, por exemplo, um CentOS, que ele vai funcionar sem problema nenhum. E para finalizar, ali à direita a gente tem o Console Access, que é console de acesso que tu vai fazer para as máquinas virtuais que vão estar sobre a tua máquina, o teu Node. Né? Então, eu tenho uma máquina virtual que está instalada sobre o meu Node, que está sendo gerenciada pelo Avirt Manager. Eu faço esse acesso via browser ou via alguns clientes de acesso. Bem, agora vamos dar uma olhadinha em seguida nos sites do projeto Avirt, também no site da Red Hat de documentação. Em seguida vamos dar uma olhada no Avirt já instalado e funcional. E funcional para a gente ter uma ideia, porque a ideia desse curso é uma introdução ao Avirt, então a gente não vai nessa aula falar sobre a instalação propriamente dita. A gente vai ter uma outra aula aí sim sobre a instalação do Avirt, e a gente vai tratar da instalação do Avirt tanto como o Avirt Manager dentro de uma máquina virtual, quanto numa máquina, instalação do Avirt Manager numa máquina física. Lembrando que os hosts, ou seja, voltando ao site aqui, ali em nós hosts,
Os hosts eles vão ser gerenciados pelo Avirt Manager. Tu tem duas maneiras de ter essa instalação do host. Tu pode instalar, por exemplo, pegar uma máquina física, fazer a instalação nela do CentOS 7 ou do CentOS 6.5 ou do Red Hat ou do Fedora. Instalou ela, está instalada, tá ok. Aí tu vai no Avirt Manager, daí tu bota ela na rede, vai no Avirt Manager e nele tu inclui a máquina, o host, e o próprio Avirt vai fazer a instalação do plugin VDSM, que é o plugin necessário. Então por SSH ele mesmo conecta, faz a instalação e ativa essa máquina para ser usada aqui, para possibilitar o uso dela como um node de virtualização. Então o trabalho que se tem em cima dos nodes, dos hosts ali, ele é bem reduzido. A ideia é essa, a ideia é concentrar toda a inteligência em cima do Avirt Manager e ele gerenciar todo o teu parque de máquinas e equipamentos de virtualização. Bem, então continuando o nosso curso de introdução ao Avirt, a gente pretende mostrar o funcionamento do Avirt, o Avirt Manager numa máquina funcional, né? Criação de VMs, exclusão de VMs. Não vamos trabalhar com migração de VMs, nem com alta disponibilidade, mas o Avirt trabalha tranquilo com isso, né? Mas tem bastante coisa que a gente consegue ver aí como uma aula introdutória ao Avirt. Esse aqui é o site do Avirt, né? avirt.org. Aqui a gente tem informações sobre o projeto, as versões, tem bastante coisa na wiki deles, né? A wiki tem bastante documentação. Tem algumas documentações que não estão diretamente linkadas aqui na wiki deles e que a gente consegue pela pesquisa, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, as releases, é importante dar uma lida, né? E tem muita coisa que não está aqui. Daí tu consegue pelo Google, muitas vezes tu chega na wiki deles aqui e não tem um vínculo direto. Então é muito mais do que o que aparece aqui, tá? A instalação do Avirt Manager, a gente pode fazer ela. A gente não vai, enfim, aprofundar essa questão de instalação aqui, né? Mas a instalação dela a gente pode fazer diretamente via YUM nas máquinas, nos sistemas operacionais que são suportados ou que suportam que suportam o Avirt, tá? Existe documentação aqui de instalação, tudo. A princípio é bem tranquilo. Por exemplo, se tu quer pegar um CentOS 6.5, fazer uma instalação, é bem tranquilo de fazer. Esse aqui é o site então da Red Hat, com a documentação, que é baseado o Heavy é baseado todo no Avirt, né? O Heavy não deixa de ser o Avirt, né? E aqui então eles têm toda a documentação que serve para o Heavy, mas com certeza serve também pro Avirt. Ele tem uma documentação bem completa, né? A gente tem ali a guia de instalação, importante, e também a guia de administração. Aqui também algumas documentações sobre migração de máquina virtual, também a gente encontra aqui. O manual principal que se utiliza ali é o guia de administração, e nele tu tem as informações necessárias ali para administrar o Avirt, tá ok? Agora vamos partir para a parte prática e visualizar o Avirt Manager em funcionamento junto com o Avirt, com o host, e fazer algumas coisas mais práticas. Então, para recuperar, né, as informações, o Avirt ele tem basicamente dois componentes principais, que é o Avirt Manager e o Node. O Node
é na verdade o computador que efetivamente vai fazer a virtualização, na qual as máquinas virtuais vão consumir processador e no qual o hardware necessita ter compatibilidade de virtualização. O processador precisa ter aquela tag dizendo que ele aquele processador suporta a virtualização, né? Já o Avirt Manager não. O Avirt Manager ele pode ser colocado em qualquer hardware, né? Porque ele em si não vai virtualizar nada, ele só vai gerenciar esses nodes, vai gerenciar o storage e também vai gerenciar a rede. Aqui na tela a gente tem um procedimento de instalação, uma documentação do procedimento de instalação do Avirt Manager. Vamos imaginar o seguinte, tá? Tu tem a seguinte estrutura, tu tem uma estrutura bem básica, tem um servidor que tu quer fazer ele ser o teu servidor de virtualização, né? Esse servidor tem um hardware que suporta a virtualização, ali um processador que suporta a virtualização, e tu quer utilizar o Avirt. Então o que tu pode fazer? Tu pode ter o Avirt Manager, que é o gerenciador de virtualização, imaginando um ambiente mais simples, dentro de uma máquina virtual. Por exemplo, dentro de um VirtualBox, de um computador, né? No meu caso, eu estou utilizando para teste um Proxmox, e no Proxmox eu tenho o Avirt Manager, uma máquina, né, virtual, e lá dentro o Avirt Manager configurado. Numa configuração um pouco mais avançada, tu pode ter esse Avirt Manager dentro, como uma máquina virtual, dentro do teu computador que tu vai virtualizar. Tá ok? Os procedimentos de instalação do Avirt Manager, eles são bem simples. Tu utiliza as distribuições baseadas em Red Hat, né, da família Red Hat. Então, basicamente, tu tem que desabilitar ali desabilitar o Firewall, né? Desabilitar o Firewall, tu desabilita o SE Linux, ou não precisa realmente desabilitar o Firewall. Para testes tu pode desabilitar, mas depois tu pode simplesmente ali liberar as portas, até para deixar ele mais seguro, liberar somente as portas que ele utiliza, né, que o Avirt Manager utiliza. E tem que pegar a lista de portas que o Avirt Manager utiliza e liberar somente ele. De repente, para a instalação, desabilitar o Firewall, fazer os testes, depois levantar o Firewall e ir liberando as portas, né? Então tu tem que basicamente instalar, imaginando que está instalando o Avirt Manager, ele não instala, pelo menos até a versão 3.5.1, o Avirt Manager não consegue ou não é instalado num CentOS 7 ou Red Hat 7, ele precisa ter um CentOS 6.5. Então eu fiz a instalação num CentOS 6.5. Para isso, simplesmente tu tem que adicionar um repositório, né? Então tu adiciona o repositório do Avirt. Depois de adicionar o repositório, aí sim tu faz a instalação do pacote mágico, o Avirt Engine, que ele instala todas as dependências necessárias. Então aqui tu vai ter tudo que tu precisa para o Avirt Manager funcionar. Depois, aqui a gente está fazendo uma instalação bem simples, a instalação com mais assim, tranquila, mais padrão que tem, né? Aqui, em vez de tu instalar o Avirt Engine, tu pode instalar os pacotes específicos do Avirt que tu vai utilizar. Então depende de cada situação. Instalar o Avirt Engine vai funcionar da maneira mais padrão, mais default possível, e sem uma configuração específica, sem um tuning maior, né? Depois que tu instalou ele, então, que vai instalar todos os pacotes, tu executa o comando engine setup. O comando engine setup, ele vai abrir como um wizard de instalação, claro, pela console texto, né? E que ele vai te fazer 2 ou 3 perguntas ali, perguntando se ele também vai ser o próprio servidor de virtualização, porque um dos modelos que tem é o all-in-one, ou tudo em um, como a gente chama, que tu pode ter um servidor em que ele vai ser o Avirt Manager, ele vai ter o storage nele mesmo, né? Também o Avirt suporta um storage local, né? E ele também vai ser o servidor de virtualização, o storage e o próprio Avirt Manager. Isso é a instalação all-in-one, tudo em um. A gente não aconselha esse tipo de instalação, a gente aconselha mais para desenvolvedor, né? Mas para produção não. Para produção está se recomendando a instalação do Avirt Manager como uma máquina virtual dentro do Avirt Node.
Então, em o Engine Setup vai fazer isso, ele vai fazer essa instalação, enfim, e essa configuração dele e já vai deixar habilitado para te fazer o acesso via interface, via browser, né? Pra fazer esse acesso via browser. Se deu algum problema na instalação, tu pode fazer o Engine Cleanup, que ele vai limpar qualquer resíduo de instalação anterior e tentar fazer o Engine Setup de novo. Em resumo, e de forma bem resumida, a instalação de maneira fácil do Avirt funciona dessa maneira. Agora a gente vai abrir o Avirt propriamente dito. Esse aqui é o Avirt, a interface de administração do Avirt. O cara se assusta um pouco no início porque ele tem muita coisa aqui, mas vamos começar lá no login dele, porque no login dele ele já tem algumas particularidades que eu queria mostrar. Então, quando tu tenta acessar a máquina virtual, o Avirt Manager pela primeira vez ou logo após a instalação, e depois da instalação dele instalado e configurado, essa tela que vai aparecer no teu browser, tá? Por padrão ele vem na linguagem português, né? Eu deixei em inglês para ele ser compatível com os manuais que o cara acaba usando, mas pode deixar em português, a tradução tá bem boa. Aqui ele mostra a versão do teu Avirt Manager instalado, né? Aqui a gente tem basicamente 3 tipos de portais de acesso. Como eu tinha comentado no início, o Avirt ele foi feito pensando num modelo de data center com muitos nodes, ou seja, muitos servidores que vão utilizar essa virtualização. Então ele tem vários recursos interessantes, como por exemplo, tu tem o portal de usuário, tu tem o portal de administração e tu tem um portal de reportes. Tá? O que é o portal de reportes? Ele mostra o que foi usado do hardware, enfim, detalhes do uso de disco, do storage. Então aqui tu vai ter muita informação referente ao consumo de hardware em geral, né? Ou inclusive consumo de hardware em geral vinculado a usuários, tá? Aqui a gente tem o que é o User Portal e Administration Portal. Tu tem o portal de administração, é aquele que eu mostrei, no qual tu faz todo o gerenciamento do Avirt, mas o gerenciamento completo dele. Então parte do pressuposto que é um administrador do Avirt que vai utilizar esse portal. Já o User Portal, ele está um pouco vinculado ao uso de virtualização também por desktop. Vamos ter o seguinte cenário: eu tenho a minha empresa, né? Minha empresa ela tem alguns desenvolvedores. Esses desenvolvedores eles têm que compilar em algumas plataformas, Windows não sei o que, Linux alguma coisa, ou tem que instalar programas diferentes. Então eles têm que ter máquinas virtuais para isso. Eu posso centralizar essas máquinas virtuais no meu servidor Avirt e liberar para eles acessarem essas máquinas virtuais através do portal de usuário. Então eles vão acessar somente as máquinas virtuais vinculadas ao usuário deles. Esse usuário deles, por sua vez, vai fazer o acesso via o AD da Microsoft. Ele vai fazer essa verificação de usuário e senha ou através de um LDAP ou através de um AD ou um serviço de diretório. Ele vai bater esse usuário e senha num serviço de diretório de acordo com as permissões que a gente especificar através do portal de administração. O usuário vai abrir esse portal e aí vai ter acesso às máquinas dele, inclusive com cotas específicas para o usuário dele. Então, bem, ele pode inclusive ter a possibilidade de maneira fácil. Deixa eu entrar aqui no portal do usuário para mostrar. Eu vou entrar com o usuário admin aqui para a gente fazer um teste, tá? Atualmente eu não estou logado eu não tenho um servidor de diretório que eu estou fazendo essas autenticações. Eu estou usando o único usuário da instalação, que tu fornece a senha na hora da instalação. Vou colocar aqui português, para a gente ter uma ideia melhor. Vou colocar usuário e senha aqui. Então,
O profile é interno, é o único usuário, essa senha, esse usuário admin, a gente fornece na instalação do sistema. Eu tenho duas maneiras aqui, lembrando, essa interface de usuário, tá? Eu tenho aqui a interface básica, vamos dizer assim, a estendida. Vamos para a básica, né? O que eu tenho? Eu tenho uma máquina virtual, essa máquina virtual está vinculada a esse usuário. Então, esse usuário tem permissão de usar essa máquina virtual. Ele vai lá, inicia ela, ele pode iniciar ela, ele pode botar ela em tela inteira, então a máquina dele vai meio que ele vai ter um acesso quase nativo a essa máquina, que na verdade está dentro do servidor de virtualização lá, controlado pelo Avirt Manager. Dependendo do usuário, ele pode, por exemplo, criar máquinas virtuais específicas. O meu usuário lá, o desenvolvedor, ele pode criar através de templates, ele pode criar as máquinas dele, ele não precisa me incomodar para eu fazer essas criações de máquina virtual e liberar para ele. E ele tem limites também. As máquinas virtuais que ele utiliza tem limites, tem cotas. Ele pode executar somente 2 máquinas virtuais ao mesmo tempo, para não onerar o meu servidor Avirt. Ele pode executar 4 máquinas virtuais ao mesmo tempo. Assim assim eu crio um limite para não onerar minha estrutura, de acordo com a minha estrutura física. Isso é usado, ou pode ser usado, nesse conceito de virtualização de desktop, né? Mas também num conceito de delegação de serviços. Eu tenho a minha estrutura de virtualização e eu terceirizo para outras pessoas criarem servidores dentro da minha estrutura. Eu gerencio só a minha estrutura de virtualização. Então o que eu posso fazer? Eu libero para essas pessoas, elas terem acesso de acordo com cotas, e elas gerenciarem os servidores delas diretamente aqui dentro, sem me envolver diretamente. Eu só fico cuidando da estrutura no nível macro, imaginando uma estrutura maior, um data center grande, alguma coisa assim. Eu posso vir a ter essa necessidade. Eu tenho uma equipe que lida com Windows na minha empresa. Beleza. Então eu vou lá, eu crio cotas específicas e templates, ou eles criam os templates, e aí eles ficam gerenciando os servidores Windows deles, de acordo com as contas deles. Eles desligam, reiniciam, criam um snapshot, tudo, e eu não preciso me envolver diretamente. Enfim, é bem interessante inclusive essa interface, né? E o uso que se pode fazer dessa divisão por usuário que o Avirt traz. Então, mais ou menos assim que funciona essa parte do portal de usuários, tá? Agora, clicando então na interface de administração, para a gente ter uma visão geral do Avirt, né? Eu estou me logando na interface de administração do Avirt, em que eu teria acesso com a configuração de toda a estrutura do Avirt. Inicialmente a gente tem aqui na esquerda, né, um painel ali em formato de árvore, que tu tem um acesso rápido às funções todas do Avirt. Em cima a gente tem um menu de pesquisa, porque lembra sempre que ele é criado imaginando uma estrutura gigante. Então, sei lá quantas máquinas virtuais eu tenho, tudo. Então aqui eu posso pesquisar qualquer coisa, eu coloco ali a tag e ele vai me trazer que tem até ajuda, por exemplo, para pesquisa. Data center tal, VM tal, entendeu? Isso tudo eu posso. VM cujo o storage é tal, VM name é diferente de win. Ele vai me trazer todas as VMs cujo nome não tem win. Isso serve para VM, para storage, para tudo que ele utiliza, tá? Então, mais para explicar essa parte da pesquisa aqui, né, que ele usa. Ele tem esses menus aqui em cima, que são os menus também vinculados às máquinas, aos templates, né? E conforme tu vai clicando, ele vai aparecendo as informações de acordo com o que tu está clicando aqui embaixo. Então vamos melhorar isso aqui, porque
eu tenho que mostrar o seguinte, ó. Então, como é que ele funciona? É como se fosse realmente um nível de árvore. O que seria esse nível de árvore? O nível de árvore, o Avirt trabalha com esse nível de árvore, que é o quê? Bem, data centers. Eu posso ter vários data centers em vários locais, e enfim, né? Então aqui a gente tem um data center default. A gente pode ter mais de um data center. Por que data center? Porque a gente tem então data center, a gente tem cluster, depois de cluster a gente tem um conjunto de hosts. Mas por que a gente tem toda essa diferenciação? A gente tem essa diferenciação porque ele imagina que tu tem uma rede grande, ou que tu pode vir a ter, e tu tem algumas particularidades. Por exemplo, o storage. Eu não posso compartilhar um storage diretamente que utiliza dados, por exemplo, entre diferentes data centers. Não, meu storage ele vai funcionar dentro do meu data center. Então eu tenho alguns limites alguns limites de hardware, enfim, que eu vou ter algumas limitações dentro dessas questões eu tenho um data center, ok, meu data center é então meu storage ele está dentro do data center. Se eu tenho um outro data center, eu vou ter que usar esse storage, vou ter que fazer uma exportação no meu data center. Isso funciona também com as redes, tá? Então a gente tem os data centers, por padrão ele tem esse default. Dentro do data center a gente tem os storages, que podem ser máquinas com compartilhamento NFS, que é o meu caso aqui, ó, que eu estou com compartilhamento NFS para compartilhar as ISOs. Eu também tenho um tipo de compartilhamento de storage que é eSCSI. Posso ter um fibra SCSI também, no meu caso aqui eu tenho um eSCSI que eu estou utilizando por rede, no qual eu tenho os dados, por isso o Data Master. Aqui que eu tenho minhas VMs. E eu tenho um outro chamado externo, que ele é do tipo de exportação. Eu uso ele para exportar minhas máquinas virtuais. Rede. A gente tem as redes disponíveis. As redes elas podem ou não ser vinculadas a uma rede física do nó. E a gente tem os clusters. Eu posso ter vários clusters. O que diferencia um cluster do outro? Isso é bem importante. O ideal é que tu mantenha dentro do teu cluster máquinas eu digo nodes, ou máquinas que tu vai utilizar que vão fazer a virtualização efetivamente, né, que são os hosts, né, os nodes, que tenham o mesmo tipo de processamento, de processador. Por exemplo, eu tenho esse cluster, tá? Esse cluster, eu tenho o grupo clusters, dentro dele eu tenho o default. Ok. O que é o meu cluster default? O meu cluster default ele diz que o CPU tipo do meu cluster default é um Opteron G5. Então, por que isso? Porque o Avirt permite que tu faça a migração das máquinas virtuais. Tu pode fazer, por exemplo, eu tenho 2 servidores que eu utilizo como node, como host, né? Esses 2 servidores estão lá, beleza. Tem máquinas virtuais trabalhando em cima de um e em cima de outro. Daí eu quero tirar uma máquina virtual de cima de um dos meus nodes e botar ela para cima de outro node, mas eu quero fazer isso sem parar a minha máquina virtual. Quero fazer isso da maneira quente, né? Como é que eu faço isso? É possível live migration, que a gente chama, né? É possível fazer isso, desde que meus 2 hosts eles tenham o mesmo tipo de processador. E eles tendo o mesmo tipo de processador, eu incluo eles dentro do meu mesmo cluster, e aí eu consigo fazer a minha migração, meu live migration, seja ele porque eu estou fazendo o que eu quero fazer, ou porque eu tenho uma política de HA, ou uma política de divisão de processamento, que é possível também. Cheguei num percentual de processamento no meu node físico. Esse meu nó tem muito processamento, beleza, ele pega então na próxima máquina que vai levantar, uma máquina que está levantando já, ou que já está nele, ele pega e passa para outra máquina que está mais tranquilo. Existem inúmeras políticas que se pode fazer em torno disso. Eu posso, por exemplo, fazer com que as máquinas que estão com pouco processamento, que elas desliguem, as máquinas nós. Então imagino que eu tenho 3 nós.
né? 3 nodes. E aí um deles está com uma máquina virtual ali, ocupando bem pouco processador. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa máquina, vai passar para outro servidor, outro node, e vai desligar aquela máquina. Por quê? Pela economia de energia elétrica, ou talvez até ar-condicionado do teu data center. Então, imaginando várias máquinas, tu tem um ganho significativo, tanto de custo de energia como de ar-condicionado. Ele faz esses gerenciamentos de políticas de gerenciamento para ti também nesse nível, tá? Então, eu tenho ali no cluster, né, eu tenho o meu tipo de cluster, que é o default, que tem esse tipo aqui. E eu tenho minhas VMs, né, minhas VMs que rodam dentro, pode notar que a VM está abaixo do cluster default. Então, essas VMs são VMs que eu já criei. O que essas VMs têm? Elas estão vinculadas ao cluster chamado default. Esse cluster chamado default, ele pode ter vários hosts, que são aí sim os equipamentos, os computadores que vão ser utilizados, que em cima deles que tu vai fazer essa virtualização propriamente dita, tá? Então, ó, clicando aqui nos hosts, aqui à direita ele vai me mostrar o meu host que eu tenho adicionado atualmente. Eu tenho apenas um host adicionado aqui para o nosso teste. Esse host ele está para cima, né, ou seja, está ok. E aqui eu tenho as especificações dele, ó. Ele é um Red Hat 7, na verdade é um CentOS 7. E aí tu vai me perguntar, mas há pouco tempo atrás você falou que não podia ser CentOS 7, ser 6.5. Não, o CentOS 6.5 tem que ser para te instalar o Ovirt Manager. Já o Ovirt Node, ou o nó, ele pode ser o CentOS 7, que é o meu caso aqui, eu estou utilizando o CentOS 7. Vamos imaginar então o seguinte, eu tenho um outro computador que ele também é AMD e tal, e eu quero colocar ele junto aqui. Beleza, eu tenho duas possibilidades. Eu posso ir lá no site da Ovirt e baixar se não me engano é Ovirt Node, nome do sistema operacional deles, que na verdade, se não me engano, é um Fedora modificado, que tu instala na máquina ali, no HD da máquina, e beleza. Ou eu posso fazer o que? O que eu fiz nesse caso é o que? Instala o CentOS 7 normal na tua máquina, nessa máquina que tu quer agregar ao teu cluster. Tu instalou o CentOS 7, instalou, beleza. Tu dá um acesso SSH para ele, permite que esse acesso seja feito por root, então tu edita lá a configuração do teu SSH para isso. Depois que tu faz essa configuração, tu vem aqui onde a gente está, aqui no Node, aqui nos hosts, onde vai mostrar a lista de hosts, dá um new, e aqui tu vai colocar as informações referentes ao teu novo host, incluindo a senha do root dele, que é a senha do root do teu usuário, do teu CentOS 7 que tu instalou, e dá um ok. O que ele vai fazer? Ele vai conectar por SSH nesse teu novo servidor, e depois disso ele vai fazer a instalação do pacote VDSM, que é o que eu chamo ali de cliente do Ovirt Manager, né? Ele vai fazer essa instalação, vai verificar o kernel que ele tem, vai verificar se está com suporte ao KVM, vai fazer toda a verificação, vai reiniciar a máquina e ela vai aparecer na tua lista aqui como disponível para ser utilizada para virtualização. Simples assim, tu já tem a tua máquina funcional e ativa, tá? Então, o que é importante? O importante é o seguinte: a gente tem as VMs aqui. As VMs, elas não precisam necessariamente estar vinculadas a um determinado host. Não, elas estão vinculadas ao cluster, a um determinado cluster. Se esse meu cluster eu tenho 2, 1 ou 3 hosts, aí depende da minha política aqui na hora de levantar ela, se eu quero que ela fique sempre num host, se eu não quero, tanto faz o host mais leve, ela vai levantar em cima de qualquer host. Para as VMs, tanto faz, elas vão levantar aqui de acordo com os hosts que estiverem disponíveis e as políticas que a gente implementar em torno nisso, tá? Esse aqui embaixo aqui é um exemplo de um provedor externo de imagem, que é do OpenStack. Então aqui eu tenho uma imagem na internet
de imagens no OpenStack. Nela eu posso baixar e a partir disso criar um template ou criar um host através de um provedor de imagem que é o OpenStack, por exemplo. Então, voltando aqui para cima, a gente tem alguns pré-requisitos para o Avirt funcionar. Primeiro pré-requisito é que tu tenha os teus storages, né? Teus storages têm que estar ativos. Tem que estar ativos e funcionais. Eu quero ter mais detalhes sobre os meus storages. Beleza. Tem duas maneiras. Eu clico aqui, por exemplo, ó. Aí ele vai aparecer aqui embaixo. Deixa eu ver se vai aparecer aqui embaixo. Vai aparecer aqui embaixo as informações referentes ao meu storage, que no meu caso é um iSCSI. No meu caso específico, para teste, esse meu storage, que é o storage de master de imagens, onde é que ele está? Ele está no meu Node. Então, esse meu storage aqui, ele está na minha máquina chamada Nó01. Eu tenho lá um compartilhamento iSCSI e eu tenho ele ativo como iSCSI, tá? Aí eu tenho todas as informações do disco aqui, ó, o storage no caso, né? Inclusive as imagens que eu tenho. Então eu tenho todas essas imagens que são os discos das minhas máquinas virtuais. Eu tenho todos eles vinculados dentro desse meu storage. Eu posso ter vários storages, né? ISO. As imagens que eu tenho ISO disponíveis, mesma coisa. Então, no mínimo eu tenho que ter uma ISO e tem que ter um data master para eu conseguir ativar o meu Avirt, tá? Para eu conseguir subir uma máquina virtual. Questão muito importante para a gente tentar debugar erros. Se tu vier aqui no System, vier aqui pro lado tem eventos. Aqui vão aparecer todos os eventos que ocorrem no sistema, tá? Então, de repente está com algum problema, vem aqui ver. Aqui embaixo a gente tem três tipos de abas. Uma é um alerta, por exemplo, eu tenho um alerta aqui dizendo que no meu nó 01, né, eu não tenho nenhuma configuração de energia habilitada. Essa configuração de energia é a possibilidade dele desligar a máquina ou ele gerenciar o meu no break. E aí tem essa possibilidade de gerenciar no break, daí tu pode ter um APC gerenciável, alguma coisa assim. Os eventos, né, se tu clica na setinha ali, ele aumenta, daí tem vários eventos na máquina. E as tarefas que ele está executando no momento, no caso eu não tenho nenhuma tarefa executando no momento. Então aqui a gente já viu a questão do storage, as redes, né? O que são essas redes? Essas redes são redes virtuais, são as redes virtuais que eu posso ter. Essas redes virtuais, elas trabalham também com VLAN. Então, se eu estou utilizando switch VLAN, eu tenho é bem interessante utilizar redes virtuais, elas ficam separadas, né? Eu não consigo no Avirt, pelo menos até as pesquisas que eu fiz, não consigo ter redes. Por exemplo, eu tenho duas máquinas virtuais e eu quero ter redes separadas. Eu só quero ter uma rede para juntar essas duas máquinas virtuais. Eu não quero ter acesso a mais nada, só essas duas máquinas virtuais através de uma mesma rede. Da maneira padrão não é possível ainda no Avirt tu fazer isso, tu ter redes isoladas. Tu pode fazer isso através dos scripts, o hook, se não me engano é hook scripts, que é scripts externos. É possível tu fazer isso através desses scripts que tu utiliza como se fossem plugins dentro do Avirt. Eu não cheguei a fazer esse teste, mas eu já vi algumas apresentações que o pessoal disse que isso é possível de fazer. No meu caso eu tenho a rede Avirt MGMT, provavelmente tu vai ter aí quando fizer a tua instalação, que é a rede de gerenciamento do Avirt. Também pode carregar, aqui tu tem as policies, as políticas de permissão dentro da tua rede. O que tu tem aqui? Tu tem essa rede, ela permite, tu vai utilizar o gerenciamento, o Avirt nela, mas também a tua VM, então tu vai chegar na tua VM por ela, também isso é possível. Tem muitas particularidades não, mas tem muitas configurações possíveis dentro de cada campo desse. A ideia desse curso é para fazer uma introdução ao Avirt, então tô falando de maneira bem superficial em cada item para iniciar vocês ou quem estiver vendo esse vídeo dentro
de um Avirt, ou até mesmo ter a curiosidade de ir atrás. Por exemplo, a gente tem os profiles das NICs. Dentro desses profiles a gente pode ter, ou a gente tem, eu acho que tem uma aqui que tem mais de um profile. Ó. Esses profiles eles são vinculados a QoS, então eu posso adotar QoS que está vinculado a esses profiles. Isso é bem interessante, então eu vou ter limites de uso de banda de acordo com os profiles. Isso é uma parte meio superficial assim, que eu estou dando referente à rede, né? Que são os templates. Templates são modelos, vamos dizer assim, de máquinas virtuais. Por exemplo, eu tenho uma 2012 e uma 2008. Tanto o Windows quanto o Linux, eles permitem, vamos imaginar que eu sou um provedor de nuvem e meus clientes vão chegar e nem vão me consultar, eles vão abrir, eles querem abrir a máquina deles 2008 R2 com aquelas configurações iniciais ali para te dar Next Finish e vão fazer a configuração deles. Isso também funciona para aquela questão que a gente estava conversando, que eu estava falando mais atrás ali sobre os desenvolvedores. O desenvolvedor tem uma máquina dele que ele pode abrir, iniciar uma máquina a partir de um template. Então tu tem a opção ali no Avirt de inicia o 2008 e a partir do template cria o 2008 e no primeiro boot ele já vai carregar as configurações ali para te botar as informações referentes à máquina, como se fosse uma instalação nova, né? Tem ali os templates. Aí dentro do meu cluster, então a gente vai ter a configuração do nó propriamente dito. A gente tem aqui o nosso nó, né, que é o nosso computador que faz efetivamente a virtualização. A gente sempre selecionando ele, a gente tem o edit, né, para editar ele, e aqui embaixo aparecem as configurações referentes referentes ao meu nó, tá? Então eu tenho informações do hardware, do meu nó, tudo aqui, e tudo ele consegue via aquele Client Avirt Manager, que é o VDSM. Permissões, enfim, muita coisa. E aqui as Virtual Machine. Mas não tem nada, nenhuma máquina virtual. Não, eu não tenho nenhuma máquina virtual que está inicializada nele, nesse nó, né? Deixa eu ver aqui. As interfaces que eu tenho nele. Isso aqui é bem interessante, acho que dá pra gente dar uma olhada nisso. Aí eu estou falando das interfaces de rede que estão vinculadas ao meu computador que vai fazer efetivamente a virtualização, que a gente chama de nó. Eu tenho duas placas de rede nesse servidor, físicas. Eu tenho duas placas físicas nesse servidor, não nesse que está instalado o Avirt Manager, mas no servidor que faz efetivamente a virtualização, meu nó. Essas duas placas eu tenho associadas a ela duas redes virtuais que eu criei lá naquele campo Networks, que é a interno e a Avirt MGMT. Se eu estiver trabalhando com VLANs, eu posso ter várias interfaces virtuais de rede associadas a uma interface física, que é a lógica da VLAN, né? A VLAN pode ter uma interface física, ela responde para várias redes de maneira isolada e tal. Então eu posso ter isso aqui. Aqui isso a gente utiliza assim, a gente pega e arrasta. Olha, ele está dizendo que a minha máquina não suporta VLAN e por isso eu não consigo fazer isso, mas eu poderia fazer se ela suportasse. Então é bem intuitivo essa configuração. Aqui aparecem as redes que tu tem disponíveis que não estão associadas, e ali tu faz a associação para aquele host. Aqui eu vou editar o host então para mostrar de repente algumas coisas principais. Ele não tem muita coisa ali, ele só tem o gerenciamento de energia, se é habilitado ou não, e o IP dele na rede, é isso que tu precisa. Vamos para VM. Deixa eu ver alguma VM aqui que a gente pode subir. De repente esse Ubuntu aqui, ó. Tá, então essa VM já está criada, tá? Ela já foi criada, já está startada, tudo. Eu vou editar ela aqui para mostrar algumas coisas. Quando eu clico na VM, ele demora um tempinho e ele vai mostrar aqui embaixo as informações referentes à VM mesmo. Quanto de memória aquela VM tem, qual o número de sockets de processador que ela tem, o tipo de acesso que eu vou fazer ela. Eu vou fazer nela, o acesso console que eu vou fazer nela. Ele utiliza o SPICE.
essa questão do tipo de acesso, que vou startar ela aqui de repente, eu mostro melhor. Para startar, seleciona ela, vem aqui no Home, ali em Tasks a gente vai ter as tarefas que ele está executando, aqui embaixo, iniciando ali a VM Ubuntu 01, e está executando essa inicialização dela. Quando ele fica verdinho assim, significa que ela está subindo, tá? Aí para eu conectar nela, na console, vamos dizer assim, é só eu vir aqui, nesse íconezinho aqui e clicar. Aí ele vai abrir a console dela. Tá aqui a minha VM funcionando. Agora o que esse cara aqui, eu estou usando o Ubuntu, tá? Eu uso o Ubuntu. Então ele usa o Virtual Machine Viewer para conectar nela, tá? E aí ele é quase uma conexão por dentro de uma porta VNC, se não me engano é 5900. Mais detalhes sobre o tipo de conexão ao cliente, ao console, a gente pode ter aqui, ó, no próprio logo inicial dele, na tela inicial que a gente foi. Se a gente vem aqui, ele vai mostrar os recursos que o cliente precisa ter, o cliente, a minha máquina, né, a máquina de quem está acessando precisa ter para acessar essas máquinas, a console dessas máquinas. Vou iniciar também aqui um Debian 7. Questão interessante, ó, ele já mostra qual IP que a máquina pegou, o nome e tal. Essas informações ele pega porque nessa máquina especificamente nessa máquina virtual eu tenho um clientezinho, que é o client Ovirt que eu instalei, que aí ele pega e ele mostra as informações. Do contrário, ele não mostra informação de IP. Não lembro se no Debian tem isso instalado ou não. A gente tem duas opções ali. A gente tem o RAM para rodar a máquina. E a gente tem o RAM 11, que é como se fosse rodar uma vez, né? Rodar a primeira vez. Geralmente quando o cara instala a máquina na primeira vez, tem que iniciar com CD e tal. Daí pode usar aquela opção ali. Vou mostrar isso quando tiver com a máquina startada, criando uma máquina virtual. Vou abrir a console do Debian 7, né, mais para mostrar. Eu também vou mostrar ali que a gente está na console do Debian 7 que está virtualizado, beleza. Aí se eu for agora no nó01, em seguida eu vou no host, aí eu vou no nó01, ou eu clico direto no nó01 aqui embaixo, ó, que dele vai mostrar as opções dele. Geralmente eu vou ali em host, que eu tenho uma visão melhor. Host, nó01. Se eu for em Virtual Machine, aí sim eu tenho as máquinas atualmente carregadas para ele. E aqui em cima eu tenho os recursos que o meu nó os recursos estão sendo utilizados no meu nó, especificamente do meu nó. E aqui eu tenho sim duas máquinas virtuais que subiram e estão vinculadas a ele. Quero agora derrubar as máquinas, tá? Quero desligar ela de forma abrupta. Como é que eu posso fazer? Venho aqui, por exemplo, Ubuntu. Venho aqui, dou um power off, ou seja, desliga. Ela vai desligar de forma abrupta a máquina, vai desligar. Se não, normal ali, posso dar um halt por dentro da máquina, um shutdown, enfim. Agora a gente vai fazer a criação de uma máquina virtual, né? Ativar ela, e basicamente é isso que a gente vai fazer nesse curso. Para te criar uma máquina virtual dentro do cluster, né? Dentro do VMs, vem New VM. Aí ele vai aparecer ali algumas opções que a gente vai preencher.
Que tipo de cluster que essa máquina faz parte? Bem, ela faz parte do cluster default. É baseado em algum template? Eu quero criar ela baseada no template do meu 2008 R2. Não, não é baseado em nenhum template. Pode ter subtemplates. Que tipo de sistema operacional? Debian 7. E aqui é tipo de instância dela. Não me lembro exatamente o que significa. Opa. Fechou ali. Vou abrir de novo. Otimizado para servidor, tu pode otimizar ela para desktop também. Aqui o nome da máquina. E tu pode startar ela e deixar em pausa, para depois tu abrir pela console, ela já não está lá na frente no processo de instalação, né? Aqui tu adiciona uma NIC, no caso eu vou adicionar NIC interno. Não vou marcar nenhuma opção ali. Geralmente ela vem assim, ou seja, escondendo as opções avançadas. Só o que tem aqui já, a princípio já é o suficiente, tá? Aqui a console é relacionada à configuração da console que tu vai utilizar para o acesso dela, tá? Mostrar configurações avançadas, aí eu tenho várias opções de alta disponibilidade, opções de boot, que tipo de host. Se eu tivesse mais de um host, bem, posso vincular ela, vai especificar ela aqui que eu vou iniciar ela sempre num determinado host. Ou não, vai fazer parte da política de migração, entro em toda aquela política de migração de máquinas por consumo, etc. Aqui no System é importante também, porque aqui que eu defino o hardware que essa máquina vai ter, a quantidade de hardware, né? A quantidade de RAM, por exemplo. Eu quero que essa máquina tenha 512 de RAM, essa máquina virtual. CPU, 2 CPUs. Ok. No momento que eu dei ok, ele vai abrir para mim, daí tu vai estar me perguntando, onde é que eu configuro os discos? Os discos tu configura aqui, Ele abre um wizard para te fazer essa configuração de discos. Clico aqui e faço a configuração do disco para essa máquina. Então, vamos criar, sei lá, um disco de 5 GB dentro do nosso storage e SCSI. Então aqui a gente coloca 5 GB, deixa o nome ali, descrição, teste, curso. Aqui a gente tem as opções de a interface do disco. Isso é vinculado à virtualização, KVM e tal. Que é o que? É VirtIO, IDE, VirtIO SCSI. VirtIO é um tipo de driver. Se tu vai instalar no Windows, tu vai ter problema se tu instalar com VirtIO. Problema em que sentido? Tu vai precisar dos drivers para na hora da instalação no Windows ele vai te pedir o driver para a controladora que ele não identificou. Mesma coisa quando tu está instalando um servidor Dell, RAID, daí tu precisa informar os drivers da RAID. Então aqui a gente tem o driver no Linux, desculpe, tu já tem esses drivers compilados nos módulos do kernel, tu não tem esse problema. Eu sempre indico fazer instalação por VirtIO, mesmo no Windows, daí tu só baixa do site da Fedora, tem uma ISO que tem os drivers, daí tu aponta para o driver do VirtIO. Se é pré-alocado ou se é aprovisionamento, tem essa opção de Team Provision ou tem uma opção de Team Client, daí tu não altera, ele nunca vai alterar o HD, ele só vai pegar um HD que já existe e aí meio que gravar, qualquer modificação vai ser feita dentro da RAM como se fosse quase um live CD. Isso é importante tem várias pessoas que acessam aquela máquina. Eu crio várias máquinas virtuais, vinculo elas ao mesmo HD e com modo Team Provision ali. E aí tu não vai ter alteração no HD, mas tu vai ter os processamentos de acordo com as máquinas. Que storage que eu vou criar isso vai ser no meu storage padrão, que eu tinha lá no início, que eu mostrei. Se ele é bootável, é ativo, não é compartilhado, né? Não é somente leitura. Dei um ok, ele está criando e já vai disponibilizar minha máquina. Vou perguntar se eu quero criar outro disco, não quero agora, configurar depois. Existe a opção de configurar outros discos. E aí ele já está
já está colocando ela aqui nas minhas máquinas, está aqui ela, teste curso. Teste curso, eu clicando nela, por exemplo, eu venho aqui em discos, ó, ele me mostra os discos que eu tenho dela. No caso eu tenho um disco só, que é o disco que eu acabei de criar. Ah, vamos iniciar ela, vamos. Tá, mas não precisa iniciar com uma ISO do Debian para iniciar a instalação? Sim. Ah, onde é que eu configuro isso e tal? Vem no ROM11, ou tu dá um botão direito nela, ele vai abrir um menuzinho aqui pra ti. ROM11 é o que? É rodar a primeira vez, né? Rodar a primeira vez. Então, quando a gente rodar a primeira vez, ele vai abrir esse menuzinho aqui que tu pode escolher algumas opções que no rodar simplesmente tu não vai ter, que é exatamente para isso. Eu estou instalando a máquina, a primeira vez que eu vou rodar ela eu tenho que estar com CD de boot e tal. Então eu marco aqui atachar CD e digo qual CD que eu quero Debian 7. Marco aqui que o meu CD-ROM vai ser o primeiro cara do boot. O princípio é isso, dou um OK. Ele vai fazer a inicialização dela, vai criar o HD. Algumas vezes ele... aqui foi legal. Aí eu clico aqui para abrir a console da instalação dela. Aquela questão que eu falei ali do VirtIO para disco também funciona para placa de rede. A placa de rede também pode ter um driver específico VirtIO. Ela torna essa mais rápida essa interação entre o hardware nativo e o sistema operacional hospedeiro e tal. Esse tipo de instalação, enfim, aqui já é instalação normal, né? Só vamos botar para frente um pouco ali, mas já está pronto para fazer a instalação. E está fazendo já a instalação do Debian, uma nova máquina virtual criada. E já estou com ela aqui, ela já está rodando. Depois eu desligo ela, ligo ela normal ali no ROM, ou ali em cima no verdinho, e está resolvido o problema. Então é isso, eu acho que uma visão geral do funcionamento do Avirt. É importante ressaltar que o Avirt ele é um produto, é o mesmo produto usado pela Red Hat com o nome Heavy, que é um produto Enterprise da Red Hat, é um produto para grandes, pode ser utilizado para grandes empresas. Então ele tem esse tipo de pensamento voltado para utilização em larga escala de virtualização. Então tu pode ter várias máquinas que vão proceder com essa virtualização, vários storage, ele vai gerenciar tudo isso para ti. Ele tem muita coisa avançada de alta disponibilidade, enfim, é bem interessante, é bastante bem voltado para isso mesmo. É isso então, né? Como Node nó ele utiliza então o KVM. Se tu conectar no nó no computador aquele CentOS 7 que tu instalou lá como nó, tu vai ver que é o KVM que está rodando lá por trás, o QEMU KVM, o KVM QEMU, é isso que ele está utilizando para fazer essa virtualização. E eu acho que para um nível básico é isso que a gente tem, tá ok? Muito obrigado, espero que tenha ajudado alguém aí a visualizar o Avirt. E é isso aí, tamo aí. Qualquer coisa, um abraço e até mais.